Bom, galera, estamos aqui hoje para fazer o teste piloto aí de um projeto de podcast do PCdoB, mas que na verdade pretende ser suprapartidário, né? É só a gente tocando mesmo, mas vamos trazer outras pessoas para conversar. Então, meu camarada Lobão aqui, músico, historiador, Claudinei, formado em letras, membro do PCdoB aí também, eu, Diego, e a Natália, nossa elo da juventude aqui para quebrar a escala 30, 40, 50, né? Aí a gente vai pros 17 anos de idade, né, Natália? Vou fazer 18 já. Ó, que chique. Então esse programa, na verdade, esse podcast, a gente vai debater temas políticos. Esse teste nosso aqui hoje, piloto, vai ter aí uns 40 minutos. E a gente vai bater um papo sem um tema muito específico. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Né? E aí, Natália, o que você acha da eleição do Trump? Eu acho que é uma situação, assim, que a gente meio que já esperava, né? Que ia acontecer. O governo do Biden não foi o que a maioria parte das pessoas dos Estados Unidos esperavam elegendo os democratas. A gente entende que é uma direita contra uma extrema direita. Então, não vai suprir as nossas demandas como Partido Comunista ou como esquerda, centro-esquerda e etc. Mas era algo que era meio previsto com base nas políticas do Biden. E vocês? Eu concordo com você, não tem como pensar que os democratas são esquerda, né? Eles são progressistas do ponto da pauta moral. Então, por exemplo, a agenda LGBTQIA+, né? Talvez uma ou outra coisa dos imigrantes, mas cabe de lembrar que as guerras que começaram no Oriente Médio recentemente, né? Principalmente a agressão de Israel à Palestina e ao Líbano. E o apoio total dos Estados Unidos ao Israel. Exatamente. Sim. Começaram durante os democratas. Então é claro que a gente esperava, eu acho, né, a maioria dos progressistas, exceto alguns camaradas aí do PCO, que eu já vi a posição deles, o que a gente esperava, na verdade, é que com os democratas ganhando, países como Cuba e Venezuela sofressem uma pressão menor, mas não achando que melhoraria alguma coisa em relação aos conflitos que hoje em dia se abatem sobre a Palestina e o Líbano. Já que o Diego está falando dos conflitos, e obviamente a eleição do Trump vai ter uma influência nisso, a gente vai ver agora qual que vai ser a abordagem, né? Porque temos um conflito aberto lá na Palestina, né? Um massacre do povo palestino por conta de Israel, e a questão é, qual que vai ser a postura do Trump agora, nesse sentido, né? Espera-se que, como a Natália também já apontou, 6 por meia dúzia. Mas talvez o Trump ele tenha um olhar mais para dentro dos Estados Unidos e, com isso, deixará de dar suporte para Israel, porque Israel só consegue manter essa guerra há tanto tempo porque tem apoio dos Estados Unidos. Né? E o Trump, se olhando mais para dentro, talvez ele deixe de dar foco para Israel e, naturalmente, Israel vai ter que fechar pedir um cessar-fogo porque não vai estar aguentando, já está sofrendo pressão do Líbano, né? Do Irã. Ia ser até irônico, né? Se o Trump desse o fim e sem esse apoio estadunidense, Israel não consegue se manter com as próprias pernas. O conflito terminar na mão do Trump ia ser muito interessante, né? E é possível, né? Porque ele, como você disse, ele vai estar voltado para dentro dos Estados Unidos, né? Em teoria. E eu acredito que, de repente, pode acontecer. Mas seria irônico os conservadores dos Estados Unidos acabarem com uma guerra. Seria estranho, né? Mas se a gente for pensar, né, o Trump é um pouco imprevisível, né? Eu Também. acho que é isso que assusta um pouco a galera da economia. Se a gente lembrar, cara, a relação que ele teve com a Coreia do Norte, hoje a gente está na iminência de um conflito armado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, porque as coisas estão se acirrando muito ali, né? Então a Coreia do Norte já explodiu as estradas que ligavam à fronteira e tudo mais, isso durante um governo democrata, né, dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem muita influência na região. Até hoje não foi assinado o tratado de paz entre os dois países devido à influência dos Estados Unidos, inclusive, né? Então isso que o Lobão traz, a gente sabe que em relação à Ucrânia, realmente o conflito vai arrefecer, não vai continuar no mesmo grau que está, porque eu acho que para os democratas era uma questão de demonstrar que não foi uma grande falha deles levar esse conflito à frente, não dava para desistir no meio do caminho, mas o Trump, exatamente para explicar que eles erraram, é capaz de sentar e encerrar a guerra.
Sim. Não, e lembrando que essa questão de estreitamento de relações que o Trump fez com a Coreia do Norte, hoje em dia a Coreia do Norte está participando ativamente da operação especial do lado da Rússia com soldados coreanos lá no front. Por enquanto, na região de Kursk, né? Porque até mudar aqui do Oriente Médio ali, a região lá para a região da Ucrânia e da Rússia. Cadê aqui? Ó, a Ucrânia aqui, né? E a Rússia aqui, essa parte maior. Mas o que aconteceu, né? O legal do bate-papo é isso, a gente vai entrando em outros temas, né? Mas o que aconteceu? A Ucrânia conseguiu entrar no território russo, se eu não me engano, na região de Kursk, né? E a Rússia, por enquanto, diz que esses soldados norte-coreanos estão lá para proteger esse território. Sim. Até agora não tem a afirmação de que eles vão participar ativamente na função de adentrar o território da Ucrânia, né? Seria um momento de defesa. Mas, de fato, é isso. A Coreia do Norte, né? Todo esse conflito que os democratas causaram, se você for ver, junto com a OTAN, junto com as potências europeias, na verdade, está aumentando a influência da Rússia e meios deles comercializarem os produtos deles e comprarem produtos da Coreia do Norte. Dois países que estavam, principalmente a Coreia do Norte, isolado comercialmente, agora começa aí. Vai receber 700, não lembro agora quantas toneladas, 700 mil toneladas de arroz no contrato que eles fizeram, além de pagamento dos soldados coreanos lá, né? Então, toda essa guerra da Ucrânia acabou saindo pela culatra. Saiu pela culatra, sim. E ainda mais agora, se o Trump realmente terminar ela para os democratas, vai ser uma derrota terrível, né? Exatamente. Porque ele vai ser muito fortalecido. Sobre essa questão ainda da abordagem do Trump com a Coreia, já tem analistas dizendo que ele pode fazer a mesma coisa em relação à Venezuela. Acho difícil. Eu também. Então, assim, mas como o Diego disse, é imprevisível. Então, tem previsões que isso ocorra e tem talvez não. Que eu já tô pensando até que eu devia ter torcido pra ele. E nessa questão da imprevisibilidade, a gente não vai ser como que vai ser o papel do Brasil em relação a isso, da abordagem dele com o Brasil, embora no governo dele a gente estava num outro contexto, né? Mas qual que vai ser a influência disso? O que vocês acham? Porque, assim, a extrema-direita aqui já está enlouquecida com a vitória lá, né? Bolsonaro relatando que o que acontece nos Estados Unidos acontece aqui. Obviamente que não é assim, né? Mas é o que eles pensam e pode dar um gás para eles, né? Vai dar. Eu acho que, assim, essa questão da eleição do Trump lá nos Estados Unidos, o Lula vai ter que trabalhar mais e melhor. Porque vai estar pressão nele, né? E, por exemplo, o Trump apoiando diretamente a extrema-direita na América Latina, e a única forma da esquerda se manter viva é trabalhando mais. Você viu que a primeira reunião dele lá foi com o Milei, né? Então. Ou seja, o Lula vai ter que conciliar mais, né? Não, eu acho que pelo contrário, por exemplo. Então, tem uma disputa lá dentro agora que é se ele vai pro centro mesmo ou se vão extremar. O PT tem esse movimento, me parece. Eu, particularmente, deixo claro aí para os camaradas do PT, que é uma opinião minha, que, por exemplo, o veto da Venezuela nos BRICS já foi um movimento do PT para ir para o centro. Não que ele vá para o centro totalmente, mas mostrar assim que não vai mais fazer uma defesa radical do governo venezuelano, né? Eu acho que, por exemplo, não era um espaço para fazer isso, porque, afinal de contas, nem é o Ocidente ali que o Brasil tenta comercializar, que faz parte dos BRICS, né? São exatamente os países que estão com quase um movimento de não alinhados, vamos colocar, né? Então não tinha por que fazer isso nos BRICS, vetar a Venezuela, né? Podia continuar negociando com a Europa e isso quase não vai mudar. Eu acho que a ideia foi falar, olha, a gente se distancia desse radicalismo e tal como um movimento ao centro. Então o que eu quero dizer? Esses movimentos que, na minha opinião, né, fez parte desse movimento de ao centro, apesar disso, eu não acho que o Lula vai tentar conciliar mais. Porque, por exemplo, você pega lá a questão da economia, o corte de gastos. Se a gente cortar os gastos, a base que a gente tem popular, que vota no Lula pelo ser o Lula, pensa que ele é melhor que o PT ou melhor que a esquerda em si, porque ele faz uma política pública para os pobres. Se ele não fizer essa política pública para os pobres, acabou 2026, entendeu? Então eu não acho que o caminho vai ser a da conciliação. Eu acho que, pelo contrário, o Lula vai ter que trabalhar mais e melhor, fazendo com que a gente conquiste as bases populares por meio de políticas econômicas que criem a ascensão dela. Mais diferente do que foi feito nos primeiros mandatos, que gerou toda essa onda de meritocracia.
Explicar que tá tendo ascensão das camadas populares com política pública. Não que é o self-made man, né? Que ele mesmo tá crescendo. Vou beber uma aguinha aqui, galera. Fazer eles perceberem. Peraí. Nesse momento, corte. Não, mas eu acho que... já pegar o ritmo. Eu acho que dá pra ir empurrando o assunto. Dá. Por exemplo, Natália, o que você tá pensando aí do governo Lula, como que ele tá agora? Pode falar, bicho, bate-papo. Deixar eu fazer linha de raciocínio. Eu acho que o governo Lula, ele segue vias boas em alguns momentos, mas outras ele peca. Por exemplo, a gente vê com as políticas de impostos do Haddad, tá criando um grande movimento de pessoas falando sobre o PT de forma negativa. Pessoas que votaram no PT, porque a gente tem que entender também o contexto da última eleição do Lula. Você não acha que né? isso é um pouco de propaganda da direita? Que eles... Eu também acho que isso é propaganda da direita, mas eu também acho que a gente vê as pessoas falando, entende? Pega, né? Taxade. Pega, né? Isso faz parte da comunicação. Ele sabe comunicar demais, cara. Esse é o ponto. A direita sabe se comunicar com as bases. E é uma coisa que a esquerda perdeu nos últimos anos. O cara tá fazendo uma reforma que vai, em tese, melhorar, e os caras estão conseguindo fazer as pessoas não gostar do cara porque tá melhorando porque uma as pessoas parada. não conseguem ter a dimensão do porquê que essas políticas são importantes, porque o PT não sabe se comunicar. Esse é o grande problema. Eu acho que isso é uma coisa que o PT fez durante os mandatos dele, que fez com que ele chegasse no ponto que tá hoje. Ele não soube se comunicar com as bases, ele não soube explicar o que estava acontecendo. Na verdade, nós, isso em geral... levou ao impeachment da Dilma, isso levou a tudo que aconteceu com o Lula, pra gente chegar aqui hoje a gente conseguiu... A gente tá com o Lula como presidente, mas foi difícil ganhar o Bolsonaro na eleição de 2022. Foi todo um trabalho, assim. Então, eu acho que, como o Diego falou, o PT vai ter que fazer essas políticas e de um jeito que ele consiga fazer com que as pessoas estão vendo o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Até mais do que estão fazendo, é tentar fazer com que a propaganda contrária, que os caras sabem fazer muito bem, ela não atinge a galera, porque tem que fazer um antídoto contra essa comunicação da direita, porque tudo que fizer eles vão conseguir fazer. Eles conseguiram falar para o pessoal acreditou que o 8 de janeiro tinha sido meio que feito pelo próprio governo facilitado. Então as pessoas acreditam nessas coisas, infelizmente. Sim, acredito. E tem que criar um antídoto para isso. Além do governo, claro, tem que fazer a parte dele. É porque assim, a gente vê o movimento do bolsonarismo. Gente, Bolsonaro ficou anos sendo deputado. E quantos projetos de lei ele aprovou? 2. Sabe? Tipo assim, foram anos... E as pessoas... Porque a massa que eles atingem não é a massa que se importa verdadeiramente com políticas públicas ou com o cenário político. Eles se elegem em cima de ideologia. A gente pega, por exemplo, aquele Lucas Pavanato. Acho que ele é deputado mais eleito de não sei da onde. O cara, ele não tem coisas concretas, ele não tem material, mas ele tem as redes sociais. E as redes sociais onde ele despeja inúmeras coisas e as pessoas acreditam no que ele tá falando constantemente. O Nicolas Ferreira, a mesma coisa. A gente não vê essas pessoas fazendo projetos. Aquela PL do aborto. Cara, foi totalmente midiático. Aquilo não ia passar, é anticonstitucional. Exatamente. A PL do proibir o casamento gay. Gente, isso é anticonstitucional, mas isso gera burburinho. Isso faz com que eles estejam em alta. Porque eles se promovem em cima desse tipo de coisa. E enquanto a esquerda não entender que a gente precisa fazer... a gente precisa ter esse domínio das redes sociais, a gente não vai conseguir chegar nas bases, enfim. Porque essas pessoas, elas estão dentro das igrejas, dentro das escolas. São pessoas que têm menos acesso e que são compradas por esse tipo de discurso. Porque é uma... como eles gostam de falar, doutrinação, né? Desde sempre. Então, eles são os maiores doutrinadores que existem. Exatamente. Se pegar... Desculpa, assim, só querendo ainda que a Nath desenvolva o raciocínio dela, eu tenho 2 apontamentos. Assim, primeiro que a direita ela não tem compromisso com a verdade. Nenhum. Sim. Né? E assim, Esse a gente, enquanto esquerda, a gente é ético. Né? Então, assim, mas assim, tem que ter uma forma de você ter esse poder de comunicação sem fazer o jogo que a direita faz, com fake news, trabalhando com dados, tudo, né? E outra coisa também, assim, essa questão do voto. Muitas vezes as pessoas votam no personagem. Né? No que se fala, não o que se vai fazer. Tanto que o que eles falam, quando eles
são eleitos ou não fazem nada, ou fazem totalmente o contrário do que falaram. Aí, Nath, assim, você que tem essa visão assim, de comunicação, o que você acha que seria um caminho, até pensando aqui pra gente, enquanto partido, para colaborar com o nosso partido, assim, o que a gente poderia fazer, assim, além de dominar as redes sociais, que não é só o domínio da ferramenta, mas como saber conversar com as pessoas? Eu acho que isso não é uma coisa só do nosso partido, mas é uma coisa da esquerda no geral. Quando a gente pega a direita, a gente tem inúmeros partidos de direita. Mas eles, como um todo, entram num consenso de como eles vão agir. E eu acho que uma coisa que a esquerda faz muito é brigar entre si, ao invés de se juntar por uma questão maior. A gente se junta quando é pra eleger o Lula, nessas coisas. Mas, gente, é um trabalho que é 4 anos até a próxima eleição. E nisso a gente fica tendo discussão interna entre a gente. Então, eu acho que o primeiro passo é os partidos de esquerda saberem se comunicar. E eu acho que é muita discussão teórica para pouca prática. E eu não falo só do PCdoB, eu acho que é uma coisa geral dos partidos de esquerda. É uma grande discussão dentro das universidades sobre qual teoria tá mais certa que a outra. E na prática a gente vê as grandes massas, as pessoas que a gente quer, que a gente vê os trabalhadores, que é aquilo que a gente quer chegar. Indo pro lado da direita. Por quê? Que eles estão indo pro lado que, teoricamente, acaba com eles. Que quer que eles continuem na miséria que a gente vive. Porque a gente tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil em segurança alimentar. Mas se você for nessas pessoas, a maioria delas vai ter um discurso de direita. Vão ter um discurso de meritocracia. O discurso que é ouvido dentro das igrejas. Então, eu acho que o primeiro passo é isso da gente, como esquerda, entender que a gente, obviamente, tem discordâncias. E a gente tem que ter discordâncias. Se a gente concordar com tudo, a gente não consegue evoluir. Mas é entender a maneira que a gente tem que se unir para conseguir conversar com essas pessoas. E eu acho que é a maneira do discurso ser passado também. Eu acho que a gente, enquanto esquerda, a gente gosta de ler, a gente gosta de ir atrás das informações, e a gente acaba, às vezes, tendo uma maneira de passar essa informação, um linguajar que, às vezes, não atinge as pessoas. Não atrai. Exatamente, não atrai. Pelo contrário, repele. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Tanto essa união da esquerda por uma causa maior, e quanto a maneira que você passa a informação. Porque eu acho que muitas vezes a gente, enquanto esquerda, acaba agindo de uma forma meio, vou dizer, talvez não seja essa palavra, mas soberba, na maneira que a gente vai passar. A gente se acha, né? Exatamente. Só que a gente se acha, mas as pessoas vão ouvir o que a gente tá falando. Exatamente. Por que será que a direita consegue? Por que será que os pastores conseguem fazer a cabeça dessas pessoas? É a maneira que eles falam, é a persuasão, é a oratória que eles usam. Eu acho que tem 2 elementos nessa questão da comunicação. A primeira é a superficialidade. Isso. A direita, o discurso dela é simples e superficial. Ele não traz o aprofundamento e a discussão. Nem precisa também. Das questões, né? Então é sempre uma coisa superficial. E outra coisa, muitas vezes o discurso, como o Dinei falou, não tem compromisso com a realidade. Isso. E é o que as pessoas querem ouvir ou acreditar. Então, por exemplo, quando é um discurso preconceituoso, racista, né? Às vezes a pessoa tem aquele preconceito que pode ser trabalhado para deixar de existir e tudo mais, né? O racismo, todo tipo de posição ele é socialmente construído, né? Então tem como a gente trabalhar isso. Mas ela ouve alguma coisa e fala, isso bateu com o que eu acho. E aí ela vai e abraça aquilo. Mas acho que a crítica da Natália tem toda a razão. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Galo, que é aquele cara que representa os trabalhadores de aplicativo de moto, né, e tal. E ele é um cara que veio da base trabalhadora mesmo, né? E ele fala, a Natália usou soberba, mas ele usa o termo arrogante. A esquerda é arrogante. Arrogante. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes lá ele tá discutindo com um trabalhador, o cara fala alguma coisa que ele não gosta de ouvir, ele, enquanto esquerdo, não gosta de ouvir, ele fala assim, cara, não dá pra debater você não, ou você não sabe o que você tá falando, ao invés de tentar dialogar, né, e apresentar, olha, mas você não acha, mas olha aquele caso, né, ou seja, o diálogo, né, que é o que a gente, por exemplo, faz em sala de aula, né, o Lobão, no caso, faz em sala de aula. E é outro problema também, porque hoje em dia tem professor de esquerda que não quer debater com o aluno, que é usar argumento de autoridade. Aí ferrou. Aí Entendeu? acabou com o aluno. O que você acha disso, Lobão? Aí você nunca mais traz o cara pra você, né? Eu gosto muito de uma frase do Saramago, que ele diz que toda tentativa de convencimento da minha doutrina sobre você é uma forma de colonizar você. Então, toda vez que um cara tenta, com autoritarismo, impor nossa ideia de esquerda, de alguma coisa, um professor, por exemplo, ele está tentando colonizar o aluno para o lado e não vai doutrinar. A direita critica os professores de esquerda que tentam doutrinar, né? E eu acho que eles estão certos. Nós, professores de esquerda, jamais podemos tentar doutrinar alguém, né?
A gente tem que trazer ele, explicar, falar para ele como são os dois lados, como funciona, como que... A educação crítica. Exatamente, fazer ele pensar e chegar por ele. Eu consigo, em alguns momentos, vários alunos começaram de uma forma e sem eu ser ditador, sem nada, Diálogo. com diálogo, mostrando como é a história da sociedade humana, eles virem para o nosso lado. Sim. Entendeu? Qualquer ser humano que você explicar bem certinho para ele, Exatamente. falar para você, qualquer cara que você explicar certinho nossa história humana, ele não vai ficar do lado da direita, cara. Não tem como, cara. Eu acho que tem dois A não pontos. ser que ele faça parte de uma grande elite rica. Aí Sim. tudo bem. Eu sempre falo isso pra eles, você é rico? Pode, os caras da direita, porra. Sim, Você tem. Eu tenho interesse Você de tem, classe. você tem uma empresa? Tem. Vai lá. Eu tenho interesse de classe, né? Mas, não, eu digo assim, né? Vou explicar pra eles. Se você for defender a tua classe Claro, mesmo, né? você tá rico, você vai ficar comigo que eu sou comunista, cara, você tá louco. Agora, eu vejo assim também, outra coisa pra gente conquistar as pessoas, né? É o exemplo. Exato. Não adianta Não. você falar, tipo, que você é de esquerda e tal, e ser um mau trabalhador, ou ser uma pessoa que trata mal o aluno, no caso do colégio, sabe? Ou ser uma pessoa que não é de diálogo. Não adianta, cara. Então, às vezes, se você for uma pessoa, cara, que não gosta de conversar, não gosta de dialogar, não sai falando que é de esquerda, não. Não, exatamente. Deixa, vota lá, Fica participa nos quietinho. partidos, nos fóruns internos, mas, sabe, não dá, cara. Você vê que os comunicadores, assim, hoje em dia de esquerda, a Natália tava falando, né, da galera da Soberana, mas tem o Elias Jabor no PCdoB, que é um cara que tá conseguindo também adentrar com a teoria um pouco, né, com a juventude. É a paciência, cara. O Elias foi lá para um Isso. debate no Inteligência SA com uma mulher totalmente despreparada. Eu não me recordo o nome dela agora, sobre economia. E aí o cara explicava, sabe? E não precisou utilizar de violência ou ignorância. Não é Sim, assim que vai sim. resolver. E eu concordo. E acabou que foi isso que trouxe visibilidade para ele os recortes na internet, né? Nesse debate em específico. Acho que não adianta você ficar falando que é de esquerda, que é debate, que é dialética, que a gente tem que trabalhar com as contradições e agir de forma contrária, né? Sim. É, Eu e- acho que... Posso? Claro. Eu acho que, como o Dinei falou, sobre a questão deles não trabalharem com a verdade. A gente vê muito isso em sala de aula, que nem vocês estão falando. Muitas vezes são adolescentes de 17, 16 anos que dentro de casa ouvem esse tipo de discurso. E é muito difícil você quebrar esse tipo de Muito. discurso. Mas, se você sabe dialogar com essas pessoas, você consegue. Não é você repelindo as crenças dele, repelindo as Uhum. convicções que eles ouvem a vida inteira, Pelo contrário. que você vai conseguir atingir. Eu vejo assim dentro de sala de aula, porque eu estou no ensino médio ainda, né? Vou me formar, enfim. Mas eu vejo essas discussões acontecendo sempre, porque eles gostam de se colocar nesse lugar, de estarem certos, mas eles não sabem ouvir o outro lado. E quando o professor não sabe atingir esses alunos, ele não vai conseguir conversar, ele não vai conseguir dialogar com eles. E quando o professor age da mesma forma que o aluno está agindo, Piorou. você é a figura de autoridade ali, você é o adulto da relação, você deveria saber conduzir aquela situação Com certeza. e a maioria das vezes não sabe. Então, eu acho que isso entra naquilo que eu falei sobre a esquerda ser arrogante, a esquerda ser soberba. Porque, você tem 17 anos, você não sabe do que você tá falando, você tá errado porque você não vai pelos caminhos, porque na universidade é assim, porque você tem que usar isso. Mas você não vai conseguir falar com um adolescente de 17 anos assim. Você não vai conseguir fazer ele entender o que você quer, você só vai repelir ele mais ainda. Você não vai conseguir fazer ele entender. E eu acho que é bem como o Lobão falou. A maneira como você conversa com seus alunos, a maneira como você consegue fazer eles enxergarem a realidade. Porque quando uma pessoa que tá do lado que a gente tá, enquanto trabalhador, enquanto filho de trabalhador, a gente consegue ver a realidade se ela é apresentada pra gente. Mas se não é apresentada da maneira certa, como que você vai entender isso? Exatamente. E vejam vocês, assim, como que, ainda voltando na questão da eleição do Trump, como vai ser central pra gente agora essa questão da comunicação, né? Porque a primeira eleição dele foi Steve Bannon, foi fake news, né? Foi toda essa falta de compromisso com a verdade. Né? Eu acabei não acompanhando como foi a campanha dele, eu acho que Steve Bannon já nem tá mais ligado, Não. mas assim, Bannon influenciou a primeira campanha dele com essa questão das fake news, da falta de compromisso com a verdade, influenciou também Bolsonaro, né? Seguiu a cartilha direitinho. Certinho. Só que assim, e agora, gente?
ele estando lá de novo, como que vai ser isso? Como que vão lidar com essa questão de discurso? Porque, de fato, o Bolsonaro tá correto. Da forma que eles fizerem lá, a extrema-direita vai seguir aqui. Vai. Então a gente tem que aprender, de uma vez por todas, a usar essas técnicas. Claro, com compromisso com a verdade. Né? Mas aí, essa é a minha grande preocupação. A comunicação agora vai ser um tema central. E é bom a gente estar fazendo isso agora, porque, assim, é uma forma da gente comunicar para fora e aprender também Claro. a conversar com as pessoas. Mas eu acho que assim, Claudinei, em relação a essa eleição do Trump, a mídia se preparou lá nos Estados Unidos. Até durante os debates havia fact-check, né? A checagem dos fatos durante o debate em algumas emissoras. Então ela se preparou para isso. Apesar do Trump ter usado uma ou outra fake news, como por exemplo os haitianos comendo gatos lá em Springfield, teve. Eu sinto que o fato deles terem ganhado a eleição não foram as fake news. Foi o mau desempenho e as más políticas dos democratas. Sim. Quem fez o Trump ganhar nos Estados Unidos foram os democratas. Fizeram uma política de guerra, né, e tudo mais, geraram empregos através do complexo industrial militar, mas teve inflação alta, correção, corroeu o poder de compra, né, e acabou não demonstrando que estava fazendo de fato um governo ali para trabalhador, né. E o Trump, apesar da retórica, o trabalhador acaba, né, observando algumas coisas das políticas dele quando ele fala assim, não, vamos fazer uma política protecionista para gerar emprego aqui. O discurso dele vai para aquela galera, tipo, né, que já não Do lado da tanta fake escada. news dessa vez. Acho que é isso mesmo. Até pela questão que a gente falou, por exemplo, as questões com os imigrantes, a guerra, a política militar, como você estava dizendo. Acho que é tudo isso, a política dos democratas, a maneira como tanto externa e política interna, sabe? E a gente pode cair nessa aí. É o que eu digo, o Lula vai ter que trabalhar mais e melhor. Talvez agora mudando o presidente do Banco Central aí. Porque já teve uma elevação Você viu? Os da caras taxa de juros agora, né? Tá maluco. E assim, essa questão da inflação é complicada. Já deixa para conversar uma outra vez sobre isso, mas eu sugiro aí a quem tiver interesse que procure o que o Thomas Piketty fala de inflação no livro Capitalismo no século XXI. E aquele livro é bom, hein? Ele comprova que várias nações europeias cresceram e se reconstruíram no pós-guerra com altas taxas de inflação. Taxa de inflação nem sempre é um problema se você tiver aumento da produção nesse período, né, para reduzir ela depois. Então tem que tomar muito cuidado com esse discurso liberal também, 4% de inflação, blá 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 blá, porque às vezes a gente precisa gastar mais mesmo, não fazer igual outros países que imprimem moeda, tudo mais, sem critério, né? Preocupado com 4% de inflação, Bolsonaro entregou com 10, 12. E como é que eles conseguem transmitir uma coisa boa disso, cara? Pois Eu fico maluco com isso. Os caras estão subindo os juros na estratosfera porque tá 4%. Opa, inflação. Bolsonaro, rapaz, tava 10, 12 e os caras estavam felizes. Você vê a questão do dólar, né? Isso tá errado. O dólar tava 5,90 com a alta do Bolsonaro. O dólar é 5,90, a gasolina chegou, não lembro, a quase R$8. Aqui, né? Porque teve lugar que ficou mais caro. R$8. E aí o pessoal Isso não aí compara. que nós temos que falar, pô. O pessoal não Os compara. caras não entendem isso aí. Só que a gente tem que saber dialogar, né? Apresentar os dados e falar, olha, tal. Tá isso aqui, E não chegar, a gente não pode chegar e falar, porra, cala a boca. olha Não, aqui. isso aí tá errado. Agora, como é que o presidente do Banco Central, é óbvio que é uma sabotagem. Não, fica bem claro isso. Inclusive, há setores, há pessoas do setor industrial, eu não me lembro o nome agora, eu posso procurar aqui, peraí, que defendem o corte da taxa de juros. Peraí. Ninguém é maluco de afundar a indústria por uma questão ideológica dele. Ele tá realmente querendo prejudicar para que o Lula não consiga... Rubens Ometo, ele tá aqui, até coloquei na TV ali, bilionário do etanol, que é um Rubens Ometo que criticou o aumento dos juros. Essa galera uma hora se sente prejudicada pelas políticas econômicas, porque você, aumentando a taxa de juros, você diminui a possibilidade de investimento das empresas e tudo mais, dinheiro fica caro para pegar, né?
E para que você vai produzir se você pode jogar num paraíso fiscal, seu rendimento de juros dá mais que uma produção da tua juros empresa? altos é pro rentista deixar o dinheiro parado. É entendeu? dinheiro dando dinheiro. Não Só tem que- produção, não tem trabalho, não tem emprego, não tem nada. Sim. Só que a As galera... pessoas têm que compreender isso aí. A galera tem que entender que, por exemplo, juros altos, que o Campos Neto fica aumentando, vai impactar no teu financiamento da casa. Claro. Vai impactar em muito Comprar financiamento. uma TV, você tá... Entendeu? Entendeu? Então, é isso que tem que comunicar. conversar. Fala, ó, gente, o juro tá alto, é o cara do Bolsonaro lá que pôs o cara do Bolsonaro. O Bolsonaro pôs um cara lá que ele vai ter que ficar mais... Independente do presidente, ele fica 2 anos a mais. Então, esse cara tá aumentando os juros que vai fazer a tua TV ficar mais cara. A população tem que parar de agir também, né? Eu não tô nem falando de bolsonarista e tal, mas as pessoas que não gostam do Lula e não gostam do PT, por exemplo. Claro. Mas que não são bolsonaristas, não vê outra opção, tem que parar também de torcer pela política do meteoro no dinossauro. Porque, por exemplo, o que eu vi de gente falando assim, ainda bem que a escala 6x1 não terminou, pô, cara, quantos trabalhadores aí de shopping, de mercado, pô, não tem tempo de ficar com a família por causa dessa escala 6x1. Esquece o Lula, esquece a esquerda. Pensa nessa galera que trabalha, no teu, sei lá, teu filho, às vezes, teu sobrinho, teu irmão. Sabe, tem que parar às vezes e começar a pensar isso. Esquecer um pouco os lados e ver como essa política te atinge. Porque, pô, isso faz com que esses grupos que votam contra pautas pro trabalhador, vai lá igual a Carla Zambelli, os caras tirando foto sorrindo que foram contra. Né? Porque não tem medo do que o trabalhador faça, que o trabalhador deixe de votar neles. E tem muito trabalhador que vota nesses deputados, entendeu? Então, você tem que pensar assim, pô, beleza, na pauta moral que eu concordo com eles votaram no que eu quero, beleza, estão fazendo certo. Mas, pô, votar contra a escala 6x1, aliás, contra o fim da escala 6x1, pô, no que isso está me ajudando? Né? Esse papo de que vai gerar desemprego, gente, é sempre a teoria do fim do mundo. Claro. Entendeu? Ah, vai ter desemprego, não sei o quê. Não é assim, entendeu? Não é assim. E não gerou emprego, por exemplo, aqui em Maringá, que é a nossa cidade, quando os mercados que não abriam domingo passaram a abrir domingo, não foi também um boom de emprego gerado não, viu? Tanto é que estão tudo agora contratando jovem aprendiz, que é para gastar menos com os trabalhadores que precisam ter um salário integral e tal. A questão da produtividade, por exemplo, você pega lá para ver, a Europa está com baixa produtividade. E tem testes sendo feitos com base científica da redução da escala. A Alemanha agora foi o último país que testou a escala de 4 dias na semana. Perfeito. E o que eles comprovaram? Na Alemanha, como exceção, não aumentou a produtividade, mas veja só, também não caiu. Exatamente. Entendeu? Então quer dizer que em 4 dias eles estão trabalhando o mesmo tanto que trabalhavam com 5, 6 dias ali. Estão produzindo a mesma coisa. Então estão produzindo mais. Exatamente. Só que, por exemplo, não saiu a empresa, não passou a produzir 2.000 no lugar de 1.500. Mas está produzindo 1.500 com menos tempo. E isso vai menos energia, entendeu? Vai diversos recursos ali e até mesmo o trabalhador, se ele é visto como um recurso pelo capitalista, também você acaba fazendo com que ele dure mais, vai ficar menos doente, etc. Exatamente. Menos atestado, menos falta Sim, de trabalho. E por outro lado, outros países como Portugal e etc, Espanha, tiveram respostas que aumentou a produtividade. E galera, ninguém é robô, né? Falando nessa questão de produtividade. Você trabalhar na iniciativa privada, eu tenho certeza que você vai ter um exemplo de alguém ali que dá uma matadinha no trampo, faz alguma coisa. Não adianta colocar 8 horas e falar, você tem que fazer. O cara não quiser fazer, ele vai dar um jeito. Professor, por exemplo, se a gente tem 20 horas para dar aula, nossa, você dá uma aula, cara, que é top. Top pra caralho. Agora, ontem dei 9 aulas. 9 aulas, você chega nas 2 últimas aulas, cara, é impossível você estar dando a mesma aula que você deu lá na primeira, entendeu? Então, o trabalhador é a mesma coisa. Se eles me dão, hoje, William, você vai dar 4 aulas. Eu vou lá e rebento mesmo. Dou 4 aulas que é energia pura, né? Os caras aprendem. Agora, dá 9 aulas num dia. É a mesma coisa a escala 4x3. Faz o cara trabalhar, mas trabalhar mesmo nos 4 dias dele. Ele vai dar o sangue ali. Senão vai ser cagada remunerada, né? Então. Folga presencial. Folga presencial, tem essas. Então, assim, não adianta o capitalista ficar batendo muito em cima, não.
Porque senão vamos instituir a cagada remunerada como lei Exatamente. e a folga presencial. É. Não tem jeito. Mas estão percebendo, eu acho. Não, então, cara... É tudo Pois é, uma porque- né? Não, Se a gente for ver a Revolução Industrial lá, 16 horas se ferrando, hoje Não, e isso tem um impacto profundo, assim, já que no mínimo fica a mesma produção e talvez aumentem, mas assim, como o Diego falou, se o trabalhador é um asset, né? Ele vai ter mais saúde mental, né? Sua saúde física vai melhorar, ele vai ter mais tempo até para de repente se formar. Tudo Claro. isso vai beneficiar Não, só o tem trabalho benefício. dele, né? E quando que vem inovação, geralmente? Quando você tem tempo para pensar. Exatamente. Cara, se você fica só martelando coisa, você não inova. Agora, para pensar, principalmente gente que tem tempo, às vezes, um pouco no serviço público, né? As pessoas acham que servidor público é vagabundo, mas se você pegar dentro de algum setor da educação, você vai ver o tanto que se inova em, por exemplo, processos burocráticos que a gente programa, quem tem conhecimento de programação, informatiza a biblioteca, tal, tudo isso o pessoal vai fazendo. Mas por quê? Às vezes você tá ali e você pensa assim, pô, como que eu posso fazer isso? Aí você vai desenvolver o processo na sua cabeça e inovar. Então, quanto mais você bate no trabalhador para ele trabalhar sem pensar, ele vai fazer as coisas e não vai ter processo de inovação no serviço dele, entendeu? Não tem como. Igual os caras do Google lá. Não coloca porque é bonzinho uma sala de descanso, uma sala de jogos. É pra cabeça do cara dar uma relaxada e quando ele voltar e sentar lá, ele produzir com inovação. Né? Kellys, abraço. O Kellys aí. Cara, o Kellys ajuda bastante. O Rafa também. Grande Rafa. Mas eu acredito que o que a gente tem aqui em Maringá dessa questão do servidor público dar uma inovada nas coisas acabe acontecendo em todo lugar. Sim. Né? Por exemplo, agora, inclusive, falando aqui, infelizmente vai ter a privatização da Celepar, que é ela é um órgão do governo responsável pela informatização e tecnologia dentro do estado do Paraná, e o Ratinho vai privatizar, né? Porque, Moro, aviso você, viu, que você tá com chance de ser governador, você não vai ter o que governar, cara. Dá umas puxadas de orelha nele aí, você não vai ter o que governar. Já foi Ferroeste, tá querendo privatizar a gestão das escolas, Copel, a Celepar, cara, não vai sobrar, entendeu? Mas, enfim, agora com essa questão da inovação, você privatizar a Celepar, você imagina quanto que a gente não vai ter que pagar para uma empresa de programação, aí, desenvolvimento de software, para fazer coisas simples no sistema, por exemplo. Porque quem não sabe, a rede de educação, por exemplo, é toda informatizada. E o Ratinho tá jogando dinheiro em empresas, por exemplo, que criaram o Matific, que é um jogo de matemática, que até pode ter uma ideia, um objetivo bom, mas daria totalmente para ter sido feito por universidades públicas ou o próprio Celepar, plataforma da Redação Paraná, plataforma Inglês Paraná, tudo plataforma. A gente vai começar a gastar milhões para fazer inovações que o Estado podia estar fazendo com alguém que ganha salário fixo, galera. Não, mas aí você contrata a Celepar privatizada Pra sem fazer isso. licitação. Com certeza. E passando a base de dados de todos os paranaenses que a Celepar tem, igual o Rony Miranda fez, quando mandou mensagem para os pais Então, falando da greve dos professores, Sim. utilizou a base desrespeitando a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, quem quiser processar o Rony Miranda do Estado do Paraná, tá certo, viu? Vai atrás. Mas, enfim, toda essa questão da produção tem que ser repensada. Não dá, entendeu? Não dá. Com certeza. E, inclusive, falando na produção, quantos minutos a gente tá, Dinei? Eu não sei que... Passou dos 40. Passou? Então vamos encerrando, mas só deixar pra galera pensar, né? Inclusive, a esquerda tem que mudar o diálogo, sim, pro trabalhador que não quer ser efetivado, não quer ser CLT, mas eu gostaria de deixar um alerta aqui pros camaradas que são Ubers, que são motoristas de iFood, que sem a esquerda, a questão da autonomização dos serviços, ou seja, um carro autônomo, quem sabe um dia uma moto autônoma, alguma coisa para substituir o seu trabalho, é muito mais fácil de acontecer do que com a nossa defesa. Porque na Constituição Federal do Brasil tem mecanismo de proteção contra a automação, né? Mas se deixar esse discurso liberal como está agora, pega Estados Unidos, dá uma pesquisada como estão carros autônomos lá. Até os caminhoneiros. A Volvo está testando caminhão autônomo. Então, se você não tem alguém que defende o trabalhador, o trabalho, isso. entendeu? Vai chegar uma hora que vocês vão sobreviver de Bolsa Família, porque não vai ter emprego, Não tem emprego. entendeu? Ou nem Bolsa Família vão ter, porque
É porque senão o capitalismo não dura, né? É. Porque assim, Eles têm se que dar um você, jeito, né? se você tem um exército de pessoas famintas, elas se revoltam. Agora, se você mantém um auxílio social, como tem nos Estados Unidos as stamps, né? As food stamps, tipo, é como se fosse um recurso de assistência social também. Hã? Um voucherzinho. É um voucherzinho. O cara se alimenta, ele consegue sobreviver, Ele não vai se revoltar. entendeu? Então, por exemplo, você vai lá e vamos supor, você dá R$ 1.200 aí num mês, mas a extração do valor dentro do trabalho automatizado seja muito maior, né? Então. A galera não se revolta, entendeu? Mas é isso. Alguém tem alguma colocação final? Ponto final? Não? Acredito que tá tudo bem. A galera é o piloto aí, né? Piloto. Vamos ver se dá certo, depois a gente vai editar. Acho que já deu, já deu. Tomara. Tá dando. Já tá dando. A gente vai editar depois, colocar aí na internet, vamos ver se dá visualização. Se der, a gente volta semana que vem. Como que os caras encerram? Fala boa noite, né? Faz noite. Vamos fazer Como uma que os vinheta, caras né? encerram no podcast? Eu vou Só mandar manda uma tomar no cu e vai embora? Aí a gente fala assim, Leon, picareta, fecha, corta.